ferramenta do nosso canal Vereador Suíca lá no YouTube. Você vai lá, marca, pode dar sugestões de entrevista, pode opinar, pode criticar, é importante também. Então lá você vai encontrar de tudo. Nosso canal é importante, os nossos espaços nas comunidades e mais uma ferramenta, né? Que é o nosso podcast, onde nós teremos convidados importantes. A gente vai bater diversos papos, dar risada, brincar, falar sério também, trazer temas importantes para você também. E nesse primeiro episódio, que você também vai encontrar lá no nosso canal no YouTube, a gente vai conversar um pouco sobre religião africana aqui com Babá Josias, né? Esse homem formado em técnica em administração, com 36 anos iniciado no candomblé, 26 anos atuando como babalorixá, filho de Xangô, o orixá da justiça. Josias Santos possui mais de 120 filhos de santos no seu terreiro. É muita gente, viu? Então, bacana isso, né? Se demonstra uma credibilidade muito grande. Possui forte atuação de fortalecimento e defesa e resgate da cultura da religião matriz africana, promovendo ao longo dos anos diversas ações sociais e culturais. É babalorixá do terreiro Ilê Axé Obá Paleomon. Vice-presidente do Samba das Matriarcas e presidente da Associação Bomifá. Foi Josias quem idealizou o samba dos Obás e foi fundador e produtor do afoxé Omobá. É atualmente membro do GT, Grupo de Trabalho Parque Pedra de Xangô, que eu tenho o prazer de dizer que nós fizemos uma atividade importante lá, para a gente poder reivindicar diversas atuações do poder público, né? Não basta só você tombar um espaço sagrado e deixar lá. Eu acho que todo mundo tem que cuidar. Então, está aqui Josias, hoje um camarada, eu conheço há muito tempo, né? Ele me viu menino. Josias me viu menino lá no Beiru, e só fui reconhecer Josias em 2022, com essa potência aí. A gente De matriz africana. Na época de Paulo Anunciação, a sua pessoa apoiou a gente no projeto que tinha lá, o projeto cultural Beiru, né? Que na verdade a gente fazia o Festival Cultural Beiru. E aí a gente teve apoio do senhor nesse festival. Há 20 e tantos anos. Eu fico imaginando que parece que eu não tenho a idade que eu tenho, tipo 57 vou fazer agora em setembro. Em todos os lugares que eu vou, tem alguém que me conhece, que diz, pô, você ajudou um projeto. Essa semana eu fui no encontro dos Clube dos 30, com o nosso amigo Jair Chiara, que são rádios comunitárias. A gente precisa até trazer eles aqui para a gente bater um papo de Jair Chiara. E que chegando lá, o mais velho lá disse, olha, você ajudou a minha rádio, eu não tinha nada, você ajudou. Eu fico imaginando que eu não tenho essa... eu tenho muito mais, né? Parece que eu tenho muito mais. E vários lugares também que a gente passa, né? O pessoal, não, conheço Suíca, depois me lembro Suíca, isso aí dá muito tempo. Tá? Vale nada. Muitos jovens também, até o pessoal de São Francisco do Conde. Não vale nada. Que apoiou até o Festival Cultural, você apoiou a gente para a gente ir para São Francisco do Conde. Ainda tem essa parte. Tem isso, né? A gente anda tanto que a gente nem... São tantas situações, tantos acontecimentos, tantos apoios que terminam... Fica no anonimato, né? Na verdade é porque a gente vai ajudando, para que a gente vai abrindo um caminho. Exu ensina isso. É o orixá que abre os caminhos, o orixá da comunicação. E eu sou filho dele. Então a gente vai abrindo caminhos sem cobrar nada a ninguém. Eu acho que essa coisa de você dar para cobrar depois não faz parte do meu cotidiano. Então eu acho que é muito importante isso. Esse almoço aconteceu
E foi muito bacana as pessoas falando e tal, e seguindo outros caminhos, né? Com outras pessoas, mas sem esquecer que a gente fez parte da vida dela. Desde lá, né? Foi evento lá de dentro do terreiro mesmo, onde eu fui feito. Né, que era de Odete Gonçalves Costa, tinha a menina de lá, Adriana. Eu acho que tu conhece bastante a Adriana, que é filha do terreiro lá mesmo. E aí a gente tinha a noite do AG1, tinha o festival, tinha várias áreas, atrações de teatro, música, dança. A gente sempre teve essa relação, né? Porque a gente vem de um movimento sindical e o sindicato não é só ali os trabalhadores na porta da empresa. A gente sabe que ele tem outra vida, né? Tem um candomblé, tem a igreja, e a gente sabe também que o trabalhador, ao sair dali, ele volta para o seu bairro. É. E, mestre, uma coisa que eu venho me recordando agora é que, olha, é muito importante dar aquele projeto que quando a gente fazia aquele festival cultural Beiru, é porque o nome já estava sendo Tancredo Neves. E logo de início, no começo... Na verdade, é para fortalecer o nome Beiru, né? Que era um escravo. Foi justo, o festival ele veio... Porque o Beiru é um quilombo, Pernambués é um quilombo, tem até um documentário que chama Pernambués Quilombo Urbano, mas o Beiru também é um quilombo. E o Beiru era o nome de um negro, um escravo que trabalhava com um quilombola. E a gente tá ali segurando. Eu não consigo falar Tancredo Neves. Falava da Eu só falo Beiru. mas na verdade é Beiru mesmo. É Beiru, eu conheço Beiru, Arenoso. Nomes Bahia, nome de patentes não africanas. existe essa história com a gente. Mas vamos lá, tem algumas perguntas aqui e acho que o bate-papo vai ser bom. Primeiro é saber quando foi que você foi iniciado? Onde você foi iniciado? Quem foi a minha matriarca. a sua matriarca? Bom, o ano agora, na época foi 15 anos, né? Na época eu tinha 15 anos. E com 15 anos foi 1985, né? Foi em 1985 quando eu fui iniciado. Hoje mesmo, eu estou com 37 anos de iniciado por Ildete Gonçalves Costa, né? Que foi mãe Detinha de Oxum. Ela veio como de uma patente de Sabina, que foi um anfitriã no candomblé de matriz, não é matriz banto, mas de matriz indígena, né? Porque o candomblé de caboclo, e tinha assim, até uma determinada situação que mãe senhora, mãe menininha do Gantuá, elas não gostavam muito dessa coisa de caboclo, né? Por causa do tipo da manifestação, mas é um assunto delas lá das patentes antigas. Mas do que a minha avó de Santa Sabina, ela que foi a anfitriã no candomblé de caboclo, aqui na Bahia e no Brasil todo, né? Porque foi... A gente pode dizer, Josias, de que o candomblé ele sofreu algumas modificações até chegar na Umbanda, né? Do ponto de vista que você agrega, a Umbanda, ela é, na verdade, uma religião brasileira, né? Que você vai pegar os caboclos, que aqui já estavam, você vai pegar os índios, não é isso? E trazendo também, e mantendo, na verdade, essa questão da matriz africana, dos negros trazidos da África, é isso? Eu costumo dizer, né, o tempo todo, que se, a partir do momento que a gente tem o candomblé afro-brasileiro, que é um candomblé já brasileiro, é diferente do candomblé África. Porque quando você vem para o Brasil, ele tem todas essas misturas que funcionam muito como uma banda, né? Essa geração. E aí, quando tem no terreiro de candomblé uma patente de caboclo, com o orixá do Jeje, do Angola, do Queto, que é diferente o Angola, por exemplo, o Banto, é um Angola africano. E existe o Angola brasileiro. Então, tem várias regiões, né? De matriz africana com regiões de matriz indígena. Só que, gente, quando a mistura do brasileiro com o indígena, com o negro, então, quando o sangue, pela corrente sanguínea, é óbvio que o herdeiro vai ter uma patente de 2 ou 3 nações.
juntas. Aí ele tem um caboclo, mas é só que o meu candomblé é de Queto, não pode ter caboclo. Eu disse, mas se você for descendente de índio com africano, vai dar o quê mesmo? A sua cabeça está dividida para o índio e para o orixá. Eu penso dessa forma. Enfim, eu acho que você falou muito bem essa questão do candomblé brasileiro, né? Tem toda essa mistura. A gente só vou na linha da saudosa Mãe Estela de não gostar muito desse secretismo religioso, que é mistura de igreja com candomblé. Na verdade, foi um primeiro momento que os negros precisavam cultuar os seus orixás na época e se esconder dos castigos dos seus senhores. Então eu não curto muito isso. Mas assim, a gente tem Você veio do Beiru, e eu me lembro muito bem que, com o fortalecimento de algumas religiões evangélicas, né, fundamentalistas, o terreiro do candomblé ali no Beiru sofreu muitos ataques. E eu me lembro de um dos primeiros ataques, né, quando jogava enxofre nos terreiros. E nós comandamos uma caminhada até uma determinada igreja e tocamos para Exu. Eu não sei se você lembra desse episódio. Então, logicamente que a intolerância religiosa ela não vem de ontem, não foi de agora, ela vem de muito tempo. O que fazer? O que o candomblé tem buscado verdadeiramente para conviver e combater esse tipo de intolerância? Não é algo fácil e simples, mas temos que promover continuamente momentos para essa discussão. Por exemplo, a formação, a geração dos nossos filhos, dos nossos netos. A gente tem que começar a fomentar essa discussão já desde casa, entendeu? E o candomblé deve investir nesse combate a partir do enfrentamento através de uma forma antirracista. Por exemplo, a produção de cartilhas que falem da religião candomblessista, afrodescendente, afro-indígena, já vem de uma forma meio acadêmica, né? A gente pega, as nossas gerações, a partir de agora, a gente começa já a indicar, instruir, tanto no candomblé como no processo geral. Por exemplo, é necessário que haja na cartilha que se fale, para não haver o racismo religioso. Você está me dizendo o seguinte, o candomblé não tem Bíblia, o candomblé não tem nada escrito. O que você aprende no candomblé é passado de pai para filho. Então, você acha que isso é um dificultador? Não tem nada escrito para falar do candomblé? Porque esse mestre Didi, eu lembro que escreveu muito, mas escreveu muito sobre sobre o candomblé, escreveu sobre algumas figuras importantes, mas assim, você não ensina candomblé como você ensina na igreja, você não tem um evangelho, você não tem uma Bíblia. Você acha que isso é um dificultador quando você tem algo, tem que passar de pai para filho? O que o candomblé tem, ele não é escrito, ele é dito. Essa linhagem de não ser escrito é o que fez muitos ancestrais nossos, negros, africanos, entendeu? O que fez muitos ancestrais nossos indígenas com as curas das ervas sagradas. Com esse não anotar, aí o branco vem de lá e rouba a nossa patente, rouba o nosso conhecimento. Eu sou contra o não anotar, porque eu acho que a gente tem que ter Bíblia também. O livro sagrado candomblessista. É obrigatório que a gente passe, mas que seja anotado, que seja escrito, que seja assinado, para a gente deixar de ser roubado justamente pelos nossos conhecimentos. Aí a vacina, o anador, o negro já vem, o índio já vem com essa patente de conhecimento de ervas. Mas aí vem um branco de lá e assina. Agora tem um comprimido anador. E essa folha anador já era patrimônio nosso, ancestral dos nossos caboclos. O mastruz, né? Quando a gente quebrava o pé, o mastruz
Não, o mastruz com leite era para dor de barriga, mas o mastruz com sal era para dor. Aí botava no sumo, né? Isso. Botava no ferimento e tudo mais. Então, isso é o que ficou perdido, né? Esse conhecimento aí, quem assina essas patentes dessas ervas sagradas não é um caboclo, Quiiô, não é um a babalorixá, é justo. É isso que eu sou contra. Eu acho que tem que ser anotado, tem que ter a Bíblia mesmo, candomblecista, a Bíblia indígena, porque isso é o livro sagrado dos nossos conhecimentos. Olha, a gente sabe que diversas religiões não, mas congregações, que você vai dar o nome da igreja que você quiser. Jesus é o caminho, ou qualquer coisa, ele vai dar um nome. E geralmente algumas igrejas apresentam projetos sociais, começa por aí. Você acha que está faltando projetos sociais dentro dos terreiros de candomblé ou não? Esses trabalhos sociais é importante. Por exemplo, porque o candomblé, na verdade, é uma religião, se a gente pode chamar assim, mais solidária. Então, você tem uma festa, você não sai sem comer, sem beber, você não perde nada, né? Então, assim, mas algumas congregações, elas oferecem trabalhos sociais. Você acha que está faltando esse trabalho social para que a gente possa fortalecer mais ainda esse interesse da juventude pelo candomblé? Bastante está faltando, mas não é o candomblé que não tem trabalho social. Não é o candomblé. É que os nossos governantes não viabilizam os terreiros de candomblé essa condição. Porque no candomblé tem muitos negros inteligentes, formados, mas cadê os nossos governantes facilitar de uma forma com ações políticas públicas para terreiros, políticas públicas de terreiro? Você acha que as igrejas evangélicas, elas são prestigiadas? Elas são a católica, as evangélicas, elas são mais contempladas. Elas são contempladas. Os terreiros não são contemplados, porque a gente vem fazendo várias ações, um projeto para ser aprovado não é aprovado porque não está qualificado para isso. Não é aprovado porque o seu recibo de conta está atrasado. Não é aprovado. Não tem associação nos terreiros. E não temos representantes que falem essa língua candomblecista. Aí o certo é dizer isso. Não tem representante que faz assim. Quando o povo precisa buscar justamente um representante que fale a língua do povo de santo. Enquanto não tiver um povo de santo lá dentro, porque existe a bancada evangélica. Aí por isso que nas igrejas, nos pentecostais, aí tem um projeto social, aí você chega Mas os candomblecistas, muitos candomblecistas também votam evangélicos. Por que não vota na pessoa que é do terreiro? Tem também essa dificuldade, né? Mas aí, o que acontece? É quando o próprio negro, ele não se conscientiza de que ele foi roubado e vem roubado desde 1970, que ele é roubado. Ele já vem quando o índio foi roubado. Como é que o negro foi, de que forma é que ele já começa a ser roubado? Ele vem com a nacionalidade da terra dele, chega no Brasil, ele tem que ser colocado um nome que como escravo é o nome daquela família que o comprou. Já foi roubado, já foi tirada a nacionalidade dele, aí foi tirada a cultura dele, tirou tudo. Aí vem outro negro, hoje no mundo atual, no processo contemporâneo, e acha que a religião a pentecostal, que veio com aquele dilema, uma religião de branco, e aí essa é a certa. E aí eu tenho que falar de mim. Então, eu sou negro, minha religião é candomblé, porque é a religião de preto. Eu gosto da capoeira porque é uma arte marcial de preto. Eu gosto do samba porque o samba é samba de preto. Nada contra as outras culturas, a cultura europeia nada contra, mas eu acho que cada qual tem que ser, as culturas elas têm que ser respeitadas. A cultura, a religião, tudo tem que ser respeitado, cada qual no seu quadrado. O país é laico e a gente precisa viver a política da igualdade.
Mas tem um grande problema com o nosso povo de Candomblé. Eu acho que também a formação política ela é importante. Correto? Porque Correto. muitos terreiros, muitos ou alguns babalorixás, orixás, filhos de santo, têm abrido as portas para essas bancadas. Então, algumas figuras se elegeram com o maior deputado, com maior votação do Brasil, e não foi só voto ali do fascismo, teve votos de figuras que não entendiam o que ele estava falando, ou foi com a Maria vai com as outras. O João vai com as outras. Então, eu acho que tem faltado aí também essa formação política, né? Não só a questão da formação do ponto de vista social, né? Do trabalho social, mas tem isso. Por isso que a Bahia hoje é o maior estado que tem intolerância religiosa e casos graves, né? Então, eu acho que tem faltado isso. Eu não estou dizendo que você tem que fazer ali o cercadinho e dizer a gente vai votar nesse aqui. Mas a gente precisa conscientizar as pessoas. Sim. Por exemplo, o senhor está dizendo aqui que os governantes não olham para os terreiros a partir de que o Estado é laico. Mas não é só para os terreiros que eles têm que olhar, eu entendo isso, mas como um todo. Sim. E combater essa intolerância. Por isso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora 21 de março, sancionou a lei de intolerância, de combate à intolerância religiosa. Como é que você vê isso? Lula faz isso, mas ele poderia ter feito isso no primeiro governo dele, está fazendo no terceiro, porque os terreiros foram mais violentados ou acordaram? Como é que eu vejo esse momento? Voltando à questão, quando você fala, quando o terreiro ele abre as portas para aquele candidato que chega lá, mas é porque assim, quando um personagem como o senhor, né, aí vai dizer assim, olha, eu faço uma campanha para o coletivo, não é 100 blocos que vai resolver o problema individual. Se for, já que é para dar bloco, se vocês querem o quê? Querem que eu faça, escreva um projeto, elabore e chegue na Câmara lá e discuta um projeto de lei que beneficie todos os terreiros de Candomblé. Aí é a sua linguagem. Só que existe a carência em alguns terreiros, da maioria, porque são poucos os terreiros beneficiados. Quer dizer, aí quando chega em alguns terreiros, aí o cara que tem dinheiro, né? Aí ele dá realmente 100 blocos. Aí a galera toda volta. Porque aí ele chega, não vou trocar esse telhado aqui. Você está falando que o individualismo de alguns. Que aí é o verdadeiro compra-voto. Você está dizendo que você está me dizendo. E aí, mas eu não estou dizendo que o povo de terreiro se vende. Eu estou dizendo que o individualismo das pessoas fala mais alto. A necessidade, talvez o abandono que as pessoas sofreram. Aí está ali, aí acho que... Mas também tem o seguinte, porque a maioria do povo de terreiro, não agravando a todos, não conhece políticas públicas. Não entende, não entende que assim, olha, a gente precisa falar pelo coletivo. A gente não pode falar pelo individualismo. Porque a partir do momento que você abre e volta e chama seus filhos para esse povo que não está nem aí, que você mais você já pagou. Ele não tem compromisso com o povo de O senhor tem debates políticos com os seus 120, você consegue reunir todos os 120 filhos de santos e filhas de santos que o senhor tem no seu terreiro para debater sobre isso, que acaba sendo, se você multiplicar, isso dá mais de 600 pessoas. Hoje eu falo, quando a gente está no ritual candomblessista, lá na nossa patente religiosa, eu vou dar o discurso de um decá, vou dar o discurso de um Iago, que vai dar o nome, eu falo de políticas públicas para terreiro de candomblé. A gente precisa, até o espírito, o caboclo tem que dizer, vocês precisam brigar, porque senão vai chegar um tempo que candomblé não vai mais existir. Porque
esse povo dessa bancada aí, que chama da bancada evangélica, tá lá. Então vamos fazer uma bancada candomblessista também. Eu acho que até o espírito hoje em dia tem que falar dessa forma, politicamente, porque senão vai devastar, vai acabar as religiões de matriz africana, justamente por causa dessa situação do povo negro votar em povo branco. Por uma migalha, não sei de quem, porque esquece que assim, você precisa, espere, queira um carro, mas não queira queira um carro de 4 rodas, mas não queira um carro de mão. Espere, porque você consegue ter seu 4 rodas. Entendeu? Então, assim, o cara chega lá, você vote em mim, pá, tome um carro de mão, ele fica um carro de mão, ele vai usar carro de mão o tempo todo, ele nunca vai ser patrão, porque é como se estivesse perdendo voto. Mas na verdade eu acho que com o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vem aí falando sobre políticas públicas para o povo de terreiro, quilombolas, na campanha ele prometeu que nós teríamos mais mulheres, mais negros em seus ministérios e tem provado isso. Eu tive o prazer recente de estar com Ana Moser entregando com o Jerônimo aí a requalificação do Centro Olímpico também. E acho que o povo, e vi lá a maioria de pessoas negras fazendo coisas interessantes. Como é que chama? Nado sincronizado, que a gente geralmente só via na televisão e com brancos. Eu acho que, se você acha que o governo Lula vai intensificar essa política voltada aí para que a gente possa, eu digo a gente, o povo de Santo, se proteger mais e avançar mais, se qualificar mais, do ponto de vista de não ter que ganhar um carro de mão? Acho. Eu tenho que, assim, o governo Lula surgiu como uma esperança, entendeu? Diante do retrocesso que vivemos nesses 4 últimos anos. Lula foi, assim, Mas o cara fugiu no último dia, né? O cara não cumpriu até o último o que a dia. gente viveu esses últimos anos. Quando Lula é a esperança do brasileiro. O brasileiro, não só o brasileiro por um todo, mas o povo de Candomblé, o povo de Santo, tem esperança. Isso é desde de muitos, quer dizer, quando ele volta agora, ele volta dizendo para que veio, e esse povo é esperançoso. E a gente de Candomblé, principalmente, a gente vem ressignificando muitas ideias. O povo de Candomblé não está mais tão ingênuo no sentido, porque quando o Lula sana essa lei, o povo de Candomblé começou a se articular. A gente veio fazendo um trabalho para o dia 21 de março, e quando veio, tem uma articulação, está tendo em massa articulações dentro de terreiros mesmo. E isso é muito gratificante para a gente, quando a gente sabe que o povo de Santo está abrindo os olhos. E eles mesmos estão indo para a guerra. Quer dizer, quando meu pai chamou, ele dizia assim, saiam das muralhas dos terreiros e ir para a rua, é porque a gente já saiu das muralhas para poder agora construir o nosso legado da nossa sociedade. Eu também acho que é importante continuar fazendo a luta. Eu já dizia isso desde o primeiro governo de Lula. Porque Lula é presidente do Brasil, então tem que governar para todos. E logicamente que com a oportunidade que o governo do primeiro mandato nos trouxe, com 30% de negro na universidade, Minha Casa Minha Vida, uma série de coisas, a gente sempre quis mais. Foi um companheiro meu petista que dizia, a gente ganhou casa, a gente ganhou universidade, mas a gente quer mais, a gente quer segurança, Sim. A gente quer mais escolas. E eu tenho observado, eu tenho conversado muito com o senhor, que vocês têm tentado furar a bolha dentro do governo, né? Estou aqui com uma figura que, para além de ser um babalorixá, iniciado há 36 anos, é uma figura que cuida do seu espaço. O Josias é de um loteamento em Cajazeiras,
Geraldo do Brasil, que ele cuida da comunidade, a questão do lixo, o meio ambiente, a questão da água, está sempre nas secretarias. Uma Então, liderança cuidando, que sai do terreiro. que sai do terreiro. É isso que você está dizendo. Desde lá de Beiru que a gente Sai do terreiro. Sai do terreiro. Não fica esperando Não, um milagre. não. Até porque o candomblé não oferece milagre. Não Oferece cuidados. E aí a gente veio, tem lá na Geral do Brasil, vários terreiros de candomblé, e a gente criou a associação, a Associação do Mifá, que na verdade essa Associação do Mifá, a gente já vem perpetuando essa mesma associação esses anos todos, vem trabalhando com uma associação de terreiro, e que trabalha com a comunidade, que não é só as ações. E para mostrar que Josias não é intolerante, porque depois aí muita gente vai lá no YouTube, vai marcar a gente, vai criticar, que ele não é intolerante, nem faz o racismo inverso, ele tem uma relação muito grande com a Igreja Católica, Ortodoxa, tem feito coisas. Agora no dia 23 de abril vai ter a caminhada de São Jorge, que a gente chama de Oxóssi. Não vai ser dia 23 mais, né? Vai ser dia 23, dia de São Jorge. Dia de São Jorge, dia 23. E você está organizando isso, junto com a igreja. Junto com a igreja ortodoxa, a gente está organizando a procissão de São Jorge. Caminhada, né? Não, porque já tem uma caminhada, essa você vai ser a procissão de São Jorge. A procissão que a gente vai aí tentar, a junção que nós fizemos, vai botar um mini triozinho, aí o afoxé vai ter o afoxé. Como é o nome do afoxé? Afoxé o Mombá. Filhos do Rei. O senhor canta, né? Também. Não sou muito bom de canto, não. Quem canta muito é meu filho, Josiel. Tem uma banda bacana. Tem o afoxé o Mombá. E tem. Mas você se joga também. A gente se joga. Você se joga pra cantar. Deixa eu cantar uma música aí. Aquela que a gente treina a semana. Aquela que a gente treina a semana toda. Pra poder chegar no dia. O cara arrebenta. Aquela bonitona logo que tem um fundamento enorme. Pronto, aí o cara arrebenta. Deixa eu lhe contar uma história aqui minha. Eu estava em uma atividade esportiva que eu gosto muito de jogar futebol. E teve um churrasco. E o cara levou 3 cavaquinhos. Aí ele tocava um cavaquinho ficou lá e o samba rolando. E eu peguei um cavaquinho e fiquei parecendo que eu estava tocando. De longe o pessoal me aplaudindo, dizendo que ele toca muito. Eu não estava fazendo nada. Mas nem treinando, nem cantando. Tem dia que eu treino uma música, vou cantar ali, vou cantar essa daqui. Aí é uma propaganda enganosa. Não é não. Eu vou fazer. Estava ali no meio. Mas toca um reco-reco. Toca dentro da arranhada do tabaco. Então o senhor dá uma arranhada, o senhor canta também. Sou uma liderança e eu respeito muito essa liderança. Certo? Então, a Geral do Brasil, o senhor é uma grande liderança, não só na Geral do Brasil, no Beiru, o senhor ainda é muito respeitado. E tem um papel fundamental. Tem as matriarcas, fala um pouco delas. E o senhor são quantas matriarcas? E o senhor é o único homem nesse grupo. Fala um pouco dessa matriarca. Porque assim, quando eu começo a falar das matriarcas, eu tenho que falar do nosso pai, né? Nosso pai Xangô, que surge quando houve o tombamento da Pedra de Xangô, que vem aí essas matriarcas são aquelas anfitriãs desde a saudosa Mãe Zil, né? Do Tigão Moênio. E essa senhora descobriu a pedra. Quando ela descobre a pedra, né, o povo de Santo faz sempre... Mãe Zil era de um terreiro, um dos mais antigos lá de Cajazeiro. Mais antigo, e a Lorixá, uma das mais antigas e a mais respeitada daquela região. E aí, junto com Mãe de Alá, Mãe Cassuté, aí ela descobriu essa pedra e automaticamente ela já chamou as amigas, né, que ela era muito amiga de Mãe de Alá. E aí já chamou as amigas e descobriu uma pedra para papá. Nessas andanças dessas dialogatias antigas, né, surgiu o nome Pedra de Xangô. Pronto, a partir desse nome elas se juntaram novamente e aí houve o falecimento de Mãe Zil, aquela coisa toda, 14 anos de jornada, né, de luta. Aí em 2018 houve o tombamento da pedra. E aí, antes disso, né, começou a ter a caminhada para a Pedra de Xangô, né?
E aí essas caminhadas foram idealizadas, né, por mãe Cassuté, mãe de Alá, mãe, mãe Alda, teve mãe Ara também. Mãe Ara. Então, essas mulheres idealizaram, e mãe Rita, né, mãe Rita de Ogum, elas idealizaram essa caminhada da pedra, e que ficou, só que depois veio, tem o Xirê da Pedra, Engorossi da Pedra, tem o Caruru da Pedra, tem a Fogueira da Pedra, só que cada um desses eventos é feito por uma patente, por um terreiro. Como surgiu tudo isso? Aí surgiu, aí teve o GT da Pedra, né? O GT, que eu faço parte do GT, da Pedra de Xangô, esse grupo de trabalho. E aí, Mãe de Alá idealizou se fazer o Samba das Matriarcas. Aí hoje o Samba da Matriarca contém 23 componentes, né? Esses componentes das matas são Ialorixás, são cada uma delas de terreiros diferentes. Cada uma tem um terreiro. Cada uma tem um terreiro, e porque essas mesmas matriarcas, tem 12 delas, que são Ialorixás mesmo, no sentido que tem outras matriarcas que são filhas de fulano. Então, de 12 terreiros fechados, mas eu acho que tem uns 13, uns 12, 13, 14, 15 terreiros fechados, mas tem algumas meninas dessas que são 2 de cada de algum terreiro, né? Que vem nesse sentido, que fala pelo mesmo terreiro. E aí, quando esse samba das matriarcas, elas vêm porque elas fazem aquela ação na pedra. E aí a gente criou para fazer o lado descontraído da coisa, né? Cultural, samba cultural, que é o samba das matriarcas, por serem as matriarcas da pedra de Xangô. Então, E aí eu sou o único homem desse grupo, porque eu faço essa coordenação com elas, e elas se sentem mais como o Xangô é aquele orixá, né? Que ele bendiz as coisas entre as mulheres, aí eu com a palavra bíblica católica. Então eu não sou nem um pio, eu sou tolerante, e eu acho que a gente vive em um país laico e eu sou laico também. Eu tenho um filho que é evangélico, meu filho mais velho, e a gente conversa muito bem. Uma hora dessa a gente vai fazer isso, né? Bater um papo aqui com ele. Porque não dá para ser fundamentalista, né? Bater um papo com o meu filho que é pastor evangélico, e eu tenho outro filho que é babalorixá. E a gente vive de uma forma tão boa, né? Mas não pode ser intolerante. Não, não. Nem fundamentalista. Batemos um papo aqui com Josias Babalorixá, meu amigo de muito tempo, né? A gente se reencontrou em um momento importante das nossas vidas. O orixá sabe, né? Onde as pedras se encontram, devem se encontrar. Então, assim, sinta-se à vontade, pode deixar aí sua mensagem aí para o povo de Candomblé, para o povo de Santo, o que é que a gente deve fazer daqui para frente. Rapaz, olha, assim, a minha mensagem para o povo de Santo, para o povo de Candomblé, vai ser uma mensagem bem política. Por quê? Essa mensagem ela tem que ser política. Porque o povo de Santo precisa perpetuar, entendeu? Honrar o legado que foi deixado para nós, né? Negros, o legado das nossas grandes ideais revolucionárias, dos nossos grandes patentes, como o Zumbi dos Palmares, que deixou esse legado para nós, entendeu? E a gente precisa perpetuar. Então, o povo de Santo precisa fazer políticas públicas, o povo de Santo precisa colocar... Fazer política, Fazendo política, você vai fazer os governantes fazendo políticas públicas. Precisa botar governantes, precisa botar lideranças lá dentro, votar em negro, votar em gente de santo, votar em povo de santo. O negro deve votar em negro. O negro deveria fazer a mesma patente, porque é sem discriminação. Povo de santo precisa votar em povo de santo. Não é no evangelho. Por que vai votar no evangelho? Você vai quebrar. Então, bora brigar. Você pode brigar, vamos brigar. Sem racismo, sem preconceito. E sim na questão de igualdade, entendeu? Eu não faço questão de ser melhor nem pior. Eu faço questão que sejamos iguais, direitos iguais para todos. Pois é. Que sejamos donos do nosso próprio destino. Fica aqui meu abraço e nosso convite para quando você quiser voltar. Valeu? Valeu. Vamos com a gente. Deus abençoe a todos.